Conversa Bem Viver com Lucas Salum. As agências internacionais de climatologia dão basicamente como certo a presença do El Niño a partir de junho, julho, agosto deste ano. A dúvida que paira sobre o ar é a intensidade do fenômeno. Alguns indicam que deve ser forte, outros indicam que deve ser muito forte, e tem aqueles que chamam do Super El Niño, que é um fenômeno que já aconteceu outras vezes na década de 90, inclusive no 2015, 2016, mas há sem dúvida um medo de que esse fenômeno volte junto com o aquecimento global, com o aquecimento das temperaturas que a gente tem ao redor do mundo. Para entender, afinal, o que diz essas previsões, o que a gente precisa considerar e o que ainda pode ser feito para poupar vidas, é com muita alegria que anuncio que quem conversa bem viver é o meteorologista, pesquisador, professor universitário, uma unanimidade nesse assunto, o professor Carlos Nobre. Muito obrigado pela disponibilidade, professor, mais uma vez para atender o Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço por atender ao Brasil de Fato, Lucas. Então, a ciência de previsão de fenômenos meteorológicos acoplados ao oceano, atmosfera, vem melhorando muito e, portanto, ela já consegue prever os fenômenos El Niño. Já previu que a temperatura do Oceano Pacífico Centro-Leste iria aumentar, ela já começou a aumentar, ela já passou de meio grau mais quente, e quando essa temperatura ali no Pacífico Ocidental, Centro-Leste, passa de 2 graus, é sempre um El Niño muito forte. Então, agora existe sim, como todos esses modelos climáticos nos Estados Unidos, na Europa, na China, etc., no Japão, eles estão indicando que existe sim uma probabilidade que já está chegando a perto de 50% de ser forte e também muito forte. Muito forte, como foi 2015, 16. Também ele foi forte em 2023, 24. Então, existe sim esse risco, não pode ser eliminado de que este vai ser um El Niño muito fraco, não vai causar impactos climáticos muito grandes. Então, todos os países do mundo, mas certamente o nosso país, já tem que estar muito preparado. Por quê? El Niños fortes, eles levam a chuvas excessivas no sul do Brasil. O El Niño 2023-24 causou muitas chuvas no Rio Grande do Sul, segundo semestre de 2023 até abril de 2024, e depois, de fato, a maior parte da chuva foi em maio. Já não era o El Niño, era um outro fenômeno meteorológico, tem muito a ver. Também ficou muito forte devido ao aquecimento global. As águas do Oceano Atlântico também estavam muito quentes, mas de qualquer modo, El Niño sempre levam muitas chuvas para o sul. Então, todo o sul do Brasil tem que estar já super preparado. No sul do Brasil, nos 3 estados, ali tem centenas de milhares de moradores que moram em áreas de grande risco das chuvas excessivas, em costas que podem deslizar com as correntes de água que caem, e isso foi a principal causa das 184 mortes em 2024 lá no Rio Grande do Sul, e também que residem na beira de rios e lagos que podem ser totalmente inundados. Então, o Rio Grande do Sul já tem que proteger todas essas populações. O CEMADEM faz excelentes previsões desses riscos e mapeia direitinho onde estão as populações com risco dessas chuvas excessivas e consegue sempre lançar o alerta do desastre com dias de antecedência. Então, todos os estados do Sul têm que se preparar muito, prestar atenção muito nos alertas de qualidade do CEMADEM.
Professor, muito importante todos esses avisos, principalmente para a população do sul do Brasil, e a gente pensa, claro, primeiramente na população do Rio Grande do Sul, que ainda está se recuperando de toda a tragédia que assolou o estado há 2 anos, né, 2024. Mas agora, vamos falar um pouquinho dos efeitos do El Niño para a região nordeste e norte do país, pensando na Amazônia, porque a gente sabe que as secas são severas e afetam sim o povo que vive nessa região, mas o Brasil como um todo, porque uma consequência dessas secas, junto com o crime, com atividades ilegais, são os incêndios, são as fumaças que aí sim tomam conta do país inteiro. Também El Niños fortes levam a grandes secas em grande parte da Amazônia e em grande parte do Nordeste. Por exemplo, o El Niño 2023-24 levou ao recorde de secas na Amazônia. E isso também não foi só o El Niño, também o Oceano Atlântico estava muito quente ali, tropical, ao norte do Equador, quando está muito quente, além do secas na Amazônia também. E isso continuou muito quente mesmo depois do El Niño parar em abril de 2024, continuou muito quente. Bateu um super recorde, foi a seca mais forte do regime climático e também ali teve um super recorde de incêndios, porque foi seca e ondas de calor, toda a vegetação fica muito inflamável. De novo, toda essa região, Amazônia, Nordeste, já se preparem. Não houve uma mega seca no Nordeste 23, 24, ela foi na Amazônia, mas se preparem, porque pode ocorrer a seca. E grande parte do Centro-Oeste e do Sudeste se preparem com ondas de calor. Muitas frentes frias ficam presas lá no sul do Brasil, causando muita chuva, e esse ar frio não vem e há um excesso de ondas de calor. Então, esse é minha recomendação para todo o Brasil e se preparar o Amazônia e o Nordeste para a seca e também como combater, principalmente na Amazônia, os incêndios florestais. Vamos lembrar, a quase totalidade dos incêndios florestais, 95%, não foram naturais, causados por descargas elétricas. Foram humanos, a maioria pelo crime organizado. Então, é muito também perigoso, se for um El Niño forte, é muito forte, o crime organizado pode de novo fazer o que fez em 2023, 24, colocar fogo ali, porque os países amazônicos estão conseguindo combater o desmatamento com motosserras. Mas em 2023, 24, eles atacaram a Amazônia com incêndios. Então, é isso que o Brasil como um todo tem que se proteger. São alertas extremamente urgentes, que, como o senhor muito bem descreveu, são necessários de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E é sempre importante ressaltar que o El Niño é um fenômeno natural, sempre aconteceu. Inclusive, pesquisando um pouquinho, eu descobri que ele até é uma denominação de povos indígenas que habitavam essa região ali da costa do Equador, do Peru, que justamente quando acontecia esse fenômeno mudava um pouco a oferta de peixes. Então, tem uma relação orgânica com a relação humana, mas o que a gente está vendo hoje é cada vez mais com frequência esse fenômeno tomar proporções não esperadas e causar esses efeitos devastadores, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora recentemente, em paralelo, quando a gente via no Nordeste, na Amazônia como um todo, secas que também prejudicavam de maneira estarrecedora a população, ainda mais aliados com o crime, com pessoas que tinham a intenção de destruir a floresta. Então é por isso que a gente precisa realmente ficar tão atento. Professor, mais uma dúvida que fica: se em 2024, 2023 não foi considerado exatamente um super El Niño, e sim 2015, por que esse fenômeno mais recente causou toda essa devastação, enquanto em 2015, 2016 não foi tão alarmante, se referindo principalmente à enchente do Rio Grande do Sul? É isso porque eu já dei a explicação, é que o planeta está mais quente,
a temperatura dos oceanos está mais quente. Então, o fenômeno El Niño existe há milhões e milhões de anos, mas agora, com as águas do Pacífico Equatorial estando mais quentes, quando gera um El Niño, ele vai ser forte. Quer dizer, a frequência de fenômenos El Niño intenso aumentou e vai aumentar ainda mais, principalmente nesses últimos 3 anos, a temperatura do planeta atingiu uma média de 1,5 graus mais quente, os oceanos tropicais também. Então, oceano mais quente vai gerar El Niños mais fortes. Mas, além disso, um fenômeno que induz as chuvas no sul sempre existiu com o El Niño, mas agora, com a alta temperatura do Oceano Atlântico ali na costa do sul da Argentina, Uruguai, sul do Brasil, a água está mais quente, então evapora muito mais água e esse vapor d'água faz com que os fenômenos induzidos pelo El Niño sejam ainda mais fortes. E esses anos 23, 24, 25 bateram todo o recorde. Isso explica, em parte, porque mesmo esse El Niño não sendo o mais forte de toda a história, mas alguns dos impactos foram muito, muito fortes. Professor, agora vamos falar um pouquinho então sobre como a população deve se precaver, que é importante que o poder público seja o protagonista nessa história e tome as medidas necessárias com antecipação. Se os diagnósticos já estão mostrando desde já que a gente deve ter um fenômeno muito devastoso, então é importante que as autoridades também já começam a se mexer. Mas o que é importante a gente saber para a nossa população? Bom, vamos começar por baixo, falando da população do sul do Brasil, especialmente que deve enfrentar chuvas mais intensas. Qual que é o recado que a gente precisa dar? Se tiver uma sequência de dias de chuva, já começar a se preparar para sair de casa, ir para um parente, se mora em regiões de encosta, quais são os avisos que já é importante a gente antever desde já, pelo menos no sul do Brasil? Sem dúvida, o ideal é que todos os governos, prefeituras, governo estadual, governo federal, já tenham políticas importantes para retirar grande parte da população que está nas áreas de super risco das inundações, dos alagamentos, enxurradas e deslizamentos em encostas, retirar essas pessoas na hora que o fenômeno vai estourar. Aí, essas prefeituras, governos estaduais, federais, têm que começar a pensar muito para onde levar essas populações. Não é totalmente fácil o que você falou, todo mundo vai para a casa de parentes. Sim, pode ter muitos casos desses, mas pode ter um grande número de casos que não sejam esses. Por exemplo, se a gente pegar as cidades brasileiras que mais desenvolveram sistemas de proteção da população com chuvas excessivas, é a região serrana do Rio. Foi aquela que teve o maior desastre de mortes, 11 e 12 de janeiro de 2011, 918 mortes, chuva excessiva, deslizamento de encostas, inundação dos rios. E, depois disso, as defesas civis de todas aquelas cidades foram melhorando, melhorando, e aí o que aconteceu? Uma chuva muito forte no início de 2025, e aí as defesas civis foram muito eficientes, elas removeram um grande número de pessoas e elas criaram áreas para levar essas pessoas, lugares seguros que não estão sujeitas aos desastres aí da chuva excessiva, com apoio, com alimentação, com apoio médico. Então, um evento muito extremo de chuva no início de 2025, ali, por exemplo, em Petrópolis, levou a 4 mortes só, porque a Defesa Civil passou nessa casa e a família ali, 4 pessoas, não saíram. A Defesa Civil conseguiu tirar um grande número, centenas e centenas de pessoas, e levar para esses locais. Isso não foi só nesse episódio, já vinha acontecendo. Então, é um pouco, por exemplo, pensando
El Niño sul do Brasil, seria muito importante que os municípios já tivessem planos de onde, como proteger essas populações, a Defesa Civil realmente conseguir retirar essas populações desses locais de altíssimo risco. Então, esse é um grande desafio, mas o exemplo da região serrana do Rio é muito bom, temos que dar escala para isso. Professor, pensando que o El Ninho tem chance do principal ápice dele, ou enfim, um dos momentos mais fortes, acontecer justamente aí entre setembro, outubro e novembro, a gente pode até cogitar que as eleições precisem ser adiadas, dependendo de uma situação que a gente tiver de calamidade pública. É uma boa pergunta que você faz, e eu acho que se de fato acontecer um fenômeno com a intensidade de 2023 e 2024, afetando centenas de milhares de pessoas lá no Rio Grande do Sul, e se esses eventos acontecerem exatamente na data, no dia da eleição em outubro e depois segundo turno em novembro, eu acho que isso vai trazer um desafio político muito grande. Vamos ver o Congresso Nacional vai atuar aí para ver que modificação pode ser feita. Evidentemente que a gente não torce para nada disso, pelo contrário, que tudo possa transcorrer na maior normalidade, também que não venha um super El Niño, porque a gente sabe a gravidade, mas eu fico aqui pensando que vai ser um recado muito duro, mas necessário, de que se esse El Niño vier com essa intensidade justamente nesse período, no momento que as pessoas estão indo votar, eu acho que a gente vai conseguir ter uma mobilização das pessoas para votar em candidatos que sejam realmente comprometidos com a causa ambiental, com a luta contra as mudanças climáticas. O negacionismo tem uma tendência de não prevalecer nessas eleições, né, professor? Olha, excelente pergunta. Por quê? Nós estamos tendo no mundo inteiro, nas democracias, um gigantesco risco. Nunca, como nos últimos 10 anos, tantos políticos negacionistas foram eleitos em inúmeros países. Presidente dos Estados Unidos, da Argentina, em vários outros locais, no Brasil também, um número de também de políticos negacionistas foram eleitos. Então, é muito importante que a população totalmente democrática, e não importa a ideologia política, de centro, direita ou esquerda, não elejam políticos negacionistas. Não vamos nos esquecer que o ex-presidente do Brasil, quando foi eleito em 2018, novembro, ele ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris, exatamente o que o presidente Trump fez no seu primeiro mandato e fez de novo no segundo mandato, com um terrível risco que coloca o planeta todo. Então, não devemos eleger políticos negacionistas. Existe um discurso de contestar a eficácia, a eficiência de eventos como a COP30 que aconteceu no Brasil, mas mesmo que eles não consigam ser tão eficazes quanto eles prometem, desistir deles também é a pior opção que a gente tem, né, professor? Sem dúvida, o Brasil levou para a COP30 propostas maravilhosas, né? Os dois mapas do caminho, o importantíssimo mapa do caminho, zerar todo o desmatamento e degradação de todos os biomas do mundo até 2030 e partir a acelerar a restauração dos biomas. E, lógico, o outro mapa do caminho, acelerar a transição para zerar o uso de combustíveis fósseis. Foram inovações muito importantes. Se todos os países tivessem concordado, sem dúvida, essa seria a mais importante das 30 COPs. Infelizmente, alguns países não concordaram com o dos combustíveis fósseis, outros países com zero desmatamento, é uma pena. Mas nós temos que insistir. A presidência da COP continua presidência até a próxima COP em novembro na Turquia, e a presidência da COP, embaixador André Correia do Lago, a secretária executiva Ana Toni, continuam firmes
nesses dois mapas do caminho, pediram várias propostas para todo o setor aqui do Brasil e internacionalmente também, e até fomos solicitados pela presidência da COP30 a criar um painel científico para a transição energética global, zerar o uso de combustíveis fósseis. Nós lançamos esse painel científico durante uma reunião sobre isso, transição energética fora de combustíveis fósseis, na Colômbia, na cidade de Santa Marta, no dia 24 de abril, e esse painel científico também vai promover muitos estudos mostrando a total viabilidade de fazer a transição energética e rapidamente zerar o uso de combustíveis fósseis. Que bom, que bom. Professor, agora sim, só para fechar, eu só queria te ouvir uma rápida palavra, porque a gente sabe que há 2 meses o senhor recebeu um dos convites mais especiais da sua vida por parte do Papa Leão XIV para integrar, para ser membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. É um órgão da Igreja Católica que trata de temas como direitos humanos, justiça, paz, saúde e por aí vai. Já teve alguma reunião? Já teve um pontapé? Como que está essa proposta, professor? Olha, por enquanto eu só recebi o convite do Papa Leão XIV, me senti muito honrado e aparentemente o Vaticano me convidou, sou o único brasileiro nesse grupo de 11 membros e sou também o único cientista ambiental, climático, sobre a Amazônia e aparentemente eu fui convidado também porque o Papa quer trazer para as discussões do Vaticano toda, todo o risco, toda emergência climática e a proteção que nós temos que fazer a todos os biomas e também houve uma declaração lá no Vaticano para uma imprensa de que uma das razões da minha escolha foi que eu participei do Sínodo da Amazônia do Papa Francisco, outubro de 2019. Então, vamos ter a primeira reunião presencial só no final de novembro desse ano no Vaticano, mas já vai começar a ter também reuniões virtuais e vamos dar toda a força que o Papa Leão XIV precisa para trazer todo o risco que o mundo vive em todos os sentidos. Nós vimos a coragem, o brilhantismo do Papa quando ele atacou a guerra dos Estados Unidos e de Israel em cima do Irã, milhares e milhares de mortes. Ele atacou, diz que não pode ter esse tipo de guerra, e também essas guerras fazem as emissões dos gases de efeito estufa aumentarem muito. Então, nós temos que acabar com todas as guerras do mundo. É muito positivo essa postura do Papa Leão XIV. Professor Carlos Nobre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e até a próxima, meu amigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.